pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é recursos minerais. Nessa aula aprenderemos sobre os recursos minerais e seus usos, os minerais em Minas Gerais, quadrilátero ferrífero, projeto Carajás, no Pará. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, clique aí no sininho para você ter acesso a todos os vídeos semanais que saem aqui. E já dê o seu like nesse vídeo, ok? Recursos minerais. São recursos, em sua grande maioria, não renováveis. Os recursos não renováveis são aqueles que, uma vez você retira da natureza, não tem como devolvê-lo mais à mesma forma. Podem ser retirados de rochas por meio da mineração ou ainda do subsolo. Após a extração dos minerais, denominada como extrativismo mineral, e passam a ser denominados como minérios. Minério é o mineral que já foi extraído e tem um valor econômico. São encaminhados para o beneficiamento nas siderúrgicas. Então, eles têm que ter um tratamento após a retirada, da extração. Então, o ouro, por exemplo, quando é retirado, ele ainda é como se fosse uma pedra bruta. Então, ele ainda tem que passar por uma série de procedimentos para se tornar o ouro da maneira como a gente conhece. Existem dois grandes grupos de minerais: os metálicos, que possuem mineral em sua composição física e química, com propriedades específicas. A exemplo do alumínio, cobre, diamante, ferro, magnésio, ouro, prata, etc. Já os não metálicos não possuem nenhum elemento metálico, como água, areia, argila, cascalho, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Seu valor de mercado é baixo, porém são de suma importância no contexto socioeconômico. O uso dos recursos minerais. Para exemplificar o uso de alguns minerais metálicos, serão citadas as utilizações dos elementos manganês e chumbo. O manganês é um elemento metálico e frágil. O manganês tem como principal finalidade a constituição de ligas de ferro para fabricar os aços, mas também é utilizado para a fabricação de subprodutos como oxidantes e desinfetantes. Então, nós temos o manganês ligado ao ferro, realizando o ferro-gusa, que nós vamos falar mais para frente nessa aula ainda. Também é um elemento presente na fabricação de baterias, vidros, tinta cerâmica, liga de solda e ainda fornece micronutrientes para a agricultura e pecuária na forma de sulfatos e óxidos. Quanto ao chumbo, esse é considerado como um metal pesado, ainda muito utilizado na produção de baterias dos veículos para abastecê-los com energia elétrica. Então, muitas vezes nós não temos noção do quanto nós utilizamos os recursos minerais em nosso dia a dia. Eles são importantes para produzir diversos tipos de produtos que nós utilizamos. Minerais em Minas Gerais. Há diversos relatos sobre a descoberta de minerais em Minas Gerais. Inclusive, o nome do estado está relacionado à descoberta dos minerais, Após a descoberta do ouro na região de Ouro Preto pelos bandeirantes, iniciaram-se as extrações das reservas de ouro aluviais, ou seja, localizadas primordialmente nos leitos dos rios. Então, o ouro do tipo aluvial ele é mais visível, porém ele é mais difícil de ser extraído. Mas logo foi descoberta uma fonte mais próspera de minerais, a abertura de rochas e solos. Porém, os métodos de retirada utilizavam métodos antigos, técnicas antigas, do qual o minério encontrado precisava ser transportado para os rios para ser lavado. Assim surgiram as minerações em céu aberto. Então, esse ouro ele tinha que ser lavado com mercúrio para poder ver a pureza dele, verificar se ele realmente era ouro, Porque tem o ouro falso. Porém, isso aí trouxe uma degradação ambiental muito grande, E também as minas a céu aberto, que podem aí trazer diversos problemas ambientais. O ouro extraído em Minas Gerais
foi de mais de 533 toneladas no período compreendido entre 1700 e 1820. Dessas, aproximadamente 110 toneladas foram recolhidas pela coroa portuguesa por meio da cobrança de impostos, tal como o quinto e a derrama, que renderam em média 892 quilos por ano para Portugal. Então, nós tínhamos uma grande retirada de ouro ano a ano pela coroa portuguesa. A queda na retirada das riquezas minerais é atribuída tanto pela exploração degradante por parte dos garimpeiros, como do governo português, que tinha suas ações voltadas principalmente para a cobrança de impostos e fiscalização e não colaborou quanto às orientações na extração dos minérios. Então, naquela época, aconteceu a chamada febre pelo ouro, né, que muita gente veio para Minas Gerais em busca dessa riqueza. Porém, eles não tinham instrução nenhuma de como deveria ser feita essa retirada dos minerais. Então, era feito na picareta, né, que é um tipo de instrumento que você vai quebrando as rochas para poder encontrar o recurso mineral. Então, muitas vezes, isso aí gerou uma degradação desse local. Às vezes, as minas caíam, né, por causa da extração, da retirada, sem ser pensada, sem ser calculada. Então, muitas dessas minas deixaram de ter uma produção que valesse a pena o sacrifício para a retirada. Ainda hoje nós temos em Minas Gerais, Diamantina, extração ainda de ouro, de diamantes, porém não tem aquela grande quantidade da época da descoberta. Projeto Carajás. É uma área com grande depósito de minério de ferro do mundo e também de manganês, ouro, cobre, níquel e outros minerais. Foi criada na década de 70 e é considerada mundialmente líder na concentração dos minerais metálicos. Com o objetivo de integrar a região da Amazônia a importantes corredores de exportação do produto, foi desenvolvida uma infraestrutura grande para o escoamento da produção. Então, eu trouxe para vocês um mapa demonstrando a localização da Serra de Carajás. Ela é próximo da região central do Pará. E o quadrilátero ferrífero é uma outra área mineradora de grandes riquezas valorizadas no século 17 e 18 e que ainda produzem nos dias atuais. Prospera no setor de mineração. Mas o preço do ferro é pequeno se comparado a outros recursos metálicos. A região mineira responsável pela liderança na produção do minério de ferro, com aproximadamente 60%, bem como manganês e ouro, tornou-se o maior parque siderúrgico, com destaque na produção nacional de ferro gusa. Então, muitas vezes o ferro é feita aquela ligação entre o ferro e outros subprodutos, igual a gente viu, por exemplo, o manganês, para formar o ferro gusa. Porém, o ferro ele não tem um grande valor financeiro no mercado. Então, eu trouxe para vocês aqui um mapa com a imagem das cidades, né, que compõem esse quadrilátero ferrífero, que é Sabará, Santa Bárbara, Mariana, passa aqui por Ouro Preto, Congonhas e Itabirito está aqui na região central, dentro do quadrilátero. Então, nessa região, recebe o nome de quadrilátero porque forma aqui esse desenho que seria quase de um quadrado, né? Essa forma geométrica. Então, o quadrilátero é uma imagem, né? Um formato de 4 lados, porém que não são idênticos, né? Igual de um quadrado comum. Então, nós temos aqui esse quadrilátero e ele é bastante conhecido por essa produção de minério de ferro. Obrigado por terem ficado até o final da aula. Dê aí o seu like, inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau!